Eu gostaria de deixar um recado aos professores antes de iniciarmos a aula. Eu optei por ter 4 videoaulas nesse bimestre na disciplina de Geografia. Optei também pela coleção Por Dentro da Geografia, da editora Saraiva, tá? Eu fiz isso por conta da maioria das escolas já optarem por essa coleção, o que vai facilitar agora o trabalho do professor nessa retomada das aulas no sistema híbrido, tá? Aos professores que trabalham em uma escola que não tem essa coleção ou que trabalham com uma coleção diferente, observem o plano de gravação e comparem com o livro que vocês vão ter. Vocês podem estar utilizando, reaproveitando algum conteúdo. Caso não, caso negativo, você utiliza a apostila digital que eu vou estar deixando. Na nossa primeira videoaula eu já vou deixar a prévia do conteúdo das 4 videoaulas que nós teremos. A primeira videoaula que já tem os slides, eu já vou deixar o slide pronto para você baixar no código QR que eu vou disponibilizar. E as outras 3 eu vou deixar um roteiro prévio enquanto as aulas não saem, que já devem estar saindo logo logo, mas para você já antecipar seu trabalho e planejar o seu bimestre inteiro, você já pode contar com essa prévia que eu vou deixar bem antecipadamente para que vocês trabalhem tranquilamente no bimestre, nesse período que eu sei que vai ser difícil para todos. Olá, gente. Vamos dar início à nossa primeira aula, cujo tema é a urbanização e a industrialização do Brasil. Bom, sobre a questão da urbanização, nós já vimos isso no bimestre passado, né, com bastante veemência, a questão da rede de transportes em relação à nossa urbanização do Brasil, né? De como foi criada essas grandes cidades, de como elas avançaram e de como o Brasil foi colonizado, digamos assim, né? Justamente por esse, como eu já tinha citado até no bimestre anterior, o Brasil ele começou a ser colonizado pela sua costa, né? Ou seja, pela parte litoral, né? Ali próximo ao mar, né? Ao oceano, a parte que fica onde tem as criações dos portos, né? E cada vez mais os portugueses, né, foram colonizando, adentrando ao restante do território. Inclusive, isso gera um problema social grave, né, no Brasil, um problema demográfico, na verdade, de que a maioria das cidades grandes que nós temos no Brasil são em zonas costeiras, né, onde geralmente você tem uma atividade econômica mais enfática, né, onde você vai ter mais dinheiro girando ali, né. E aí você também precisa ter, já desde a época dessas colonizações, você vai precisar ter as criações dos fortes, né? Mas professor, o que é isso, forte? São justamente os locais militares para a defesa desses locais, né? Você vai ter, geralmente em cidade costeira, você vai ter um forte parecido com esse aqui, da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, né? Você também vai ter isso em Fortaleza, aqui mesmo em Belém, na nossa capital, nós vamos ter isso, em Macapá. Toda cidade que vai ter uma saída para o oceano ou para um mar, você provavelmente vai ter algum tipo de forte justamente para a defesa desse local, né? Claro que a maioria desses fortes hoje estão desativados, né? Mas ainda se encontram ali intactos para, em período antes da pandemia, né? Você fazer essa visitação. E aí, com o fim da escravidão, né, nós temos as fases da escravidão. Né? Primeiro tentou-se escravizar o índio, não conseguiu com tanto êxito assim. Depois se escravizou o negro, né? E em algum momento encerrou-se essa escravidão. E mesmo assim, em vez de tornarmos o negro assalariado, né, ter um salário para o negro, né, não. Decidiu-se importar a mão de obra, né, que foi justamente a mão de obra italiana. Isso principalmente nas lavouras de café de São Paulo. É por isso que nós temos uma colônia italiana enorme na capital de São Paulo e em torno ali do estado, né? Que justamente a gente tem essa ligação muito forte aqui no Brasil dos italianos com as lavouras de café. Inclusive até hoje algumas famílias italianas possuem sim lavouras de café na cidade de São Paulo ou ao redor, né? No estado inteiro. E aqui nós temos as cidades projetadas, né? Nós podemos citar Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, nessas cidades que vão ter um projeto criado por um urbanista, tá, gente? O governo vai contratar um urbanista para justamente executar aquele projeto de uma cidade, tá? Brasília foi justamente construída para ser a nossa capital, ele já vinha com esse projeto de ser a nossa capital, justamente por ficar no centro do Brasil, né, um local estratégico ali, tanto militarmente, né, que não ficaria numa costa, tão fácil acesso assim
para algum inimigo do Brasil, por exemplo, e também ficaria de distância igual para qualquer parte do Brasil, né? Não ficaria só a capital não ficaria de fácil acesso para um certo lugar do Brasil e para outros não, né? Então ela está bem ali no centro do país, né? E também nós vamos ter alguns projetos do governo federal que atraíram pessoas. Nós tivemos isso em Sinop, nós tivemos isso aqui no Pará com a hidrelétrica de Tucuruí, que foram justamente projetos implantados que trouxeram pessoas no seu redor que acabaram se tornando cidades, tá, gente? E aí no século XX nós tivemos essa aceleração da urbanização desenfreada, inclusive. Até nas cidades que eram projetadas para receber X quantidade de pessoas, acabaram recebendo bem mais do que isso, muitas vezes o dobro ou até mesmo o triplo disso. Justamente pela quantidade de pessoas saindo da zona rural, né, do campo, para as cidades, né, nessa questão da aglomeração das grandes cidades que nós temos, de pessoas, né. Então, por que isso acontece, professor? Justamente pelo fato da mecanização do trabalho na zona rural, é um dos fatores, né? As pessoas contratavam tratores, por exemplo, para fazer a plantação das suas sementes, e isso vai tirar o emprego por exemplo, 20 pessoas. Um trator consegue fazer em uma diária o serviço que 20 pessoas fariam. Só citando aqui um exemplo para vocês. Nós também tivemos o endividamento da questão do agronegócio, né? Pessoas que contratavam empréstimos no decorrer do século XX, né, para mecanizar o seu negócio, para dar algum up, né, para tentar levantar o seu negócio e acabavam não conseguindo pagar essa dívida, acabavam vendendo suas fazendas e indo para a zona rural também. Esse foi também, ou desculpa, para a zona urbana. Esse também é um fator importante nessa urbanização do Brasil, né? E aqui nós vamos ter em gráfico, né, em dados, a quantidade de pessoas que vêm abandonando a zona rural, né? Nós podemos observar que aqui no Brasil, da década de 50 até 2010, olha aqui a quantidade de pessoas, a porcentagem do Brasil em zona rural, vem cada vez mais decaindo, e a quantidade de porcentagem aqui de pessoas na zona urbana, olha a quantidade. Isso é um dado de 2010. E sobre a classificação das cidades brasileiras, né, o IBGE decidiu mudar o método de metragem de porte de cidade, né? Nós vamos ter, levando em consideração agora a densidade demográfica, né, que é justamente a relação da quantidade de pessoas para a extensão territorial do município. Por exemplo, você pode ter um município de 10 mil habitantes, porém ele vai ter uma extensão territorial pequena, né? Então, o que vai com certeza alterar ali o tamanho e a classificação desse município em relação à classificação do IBGE, tá? Enquanto nós vamos ter cidade com 10 milhões de habitantes, inclusive nós temos sim a cidade de São Paulo, tá? Aqui no nosso país desse jeito. E aí temos as cidades médias e as metrópoles, né? Como eu já tinha citado anteriormente, São Paulo, por exemplo, é uma metrópole, né? Ela vai estar numa região metropolitana, né? Que é considerado as conurbações, tá? Que são grandes cidades em um conglomerado ali que vai se tornar as regiões metropolitanas. Aqui no nosso estado, ali na região da nossa capital, nós vamos ter, região metropolitana, nós vamos ter a própria cidade de Belém, Ananindeua, Castanhal. São todas cidades que se aglomeraram e se tornaram uma grande metrópole, né? Uma grande região metropolitana, tá, gente? Que são cidades que você pode estar na extensão territorial de Belém, por exemplo, e o seu vizinho está ali na região metropolitana de Ananindeua, de tão coladas que uma cidade está na outra, tá? Fala megalópole brasileira, que são as junções de regiões metropolitanas. A primeira que está se formando já agora é a região metropolitana de São Paulo, juntamente com a região da Baixada Fluminense, tá, gente? Que é justamente os interiores ali do Rio de Janeiro em relação à cidade da região metropolitana de São Paulo. Vai se tornar, vão acabar se juntando nessa grande região urbana e se transformando em uma grande megalópole, né? Claro que cada município terá a sua extensão territorial, porém elas vão ter que se juntar em algum momento ali, os municípios, para realmente realizar algumas ações pendentes que precisam. Essas metrópoles, essas megalópoles, geralmente têm sim projetos de lei para que seja reconhecida, tá, gente? Isso exige um contato social e uma predeterminação social muito grande das pessoas, né? Bem mais do que na zona rural.
porque você vai compartilhar locais públicos com as outras pessoas, como uma escola, por exemplo, você vai compartilhar uma praça, você vai estar usando ao mesmo tempo que outras pessoas vão estar também. E um fator importante que a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, vem determinando e dando como um bom exemplo são criações de áreas verdes nas próprias cidades, né? Interessante, as pessoas estão saindo do interior, mas tem se criado áreas verdes, áreas que simulam ali a zona rural, coleta de lixo nas cidades, que são muito importantes. Se você não tiver uma boa coleta de lixo em uma cidade, você vai ter uma população que vai acabar adoecendo, né? Devido ao que o lixo pode proporcionar à população, né? Então, como você vai ter um grande conglomerado de pessoas em um local, claro que essas pessoas vão produzir lixo devido à sua alimentação, né? E produtos que elas acabam descartando, né? Isso pode trazer alguns animais, né? Que podem estar trazendo doenças às pessoas. Então, você tem que ter sim uma coleta de lixo eficiente. E devido a essa grande quantidade de pessoas indo da zona rural para a zona urbana, principalmente nos últimos anos, você vai sim criar desigualdades sociais em perímetro urbano, tá, gente? Justamente por não terem esses serviços que eu citei anteriormente, né? Muitas vezes por morarem em favela, em cortiços, tá? Justamente pela essa quantidade de pessoas adentrando na zona urbana. Fica difícil ali, muitas vezes o governo público, né, o poder público vai ter dificuldade de ter acesso a esses locais, né, dessas moradias. E nesse conjunto de cidades nós vamos ter a considerada rede urbana, né, que é basicamente umas cidades que são interligadas às outras, principalmente na questão do comércio, tá, gente? Então, toda cidade ela vai ter o seu local de comércio, da onde ela vai comprar, para onde ela vai vender, vai ter também suas transições culturais, da onde ela vai fazer festivais de cultura ou que vai ter sua cultura próxima àquela cidade ali, tá? Geralmente, essas cidades pequenas, elas sempre vão ter comércio com as grandes cidades, né? Vão comprar coisas das grandes cidades, principalmente a questão ali, muitas vezes, dos produtos alimentícios, também pelo nosso estilo de vida hoje, móveis ou coisas do tipo. Não quer dizer que necessariamente o consumidor final vai comprar daquelas grandes cidades, né? Mas com certeza o comerciante, o pequeno comerciante da pequena cidade, ele vai ter que ir até a capital ou uma grande cidade para comprar os produtos para revender na sua cidade. Então isso é uma rede de cidades, uma rede de comércio que vai ter interligando essas duas cidades ou até mais, né? Afinal é uma rede de cidades. E aqui nós vamos ter justamente esse esquema de hierarquia social, né? De hierarquia das cidades, né? Justamente nós tínhamos aqui o esquema clássico, né? Que é sempre a metrópole, e aí vai cada vez mais descendo para as cidades de pequenos portes, né? Justamente por essa questão de consumo, principalmente levando em consideração a questão econômica, né? E agora nós temos o esquema mais atual, né? Que é a grande metrópole fazendo comércio diretamente com esses centros urbanos, as pequenas cidades, né? Não tem essas quebras de etapas, né? Justamente pelo nosso mundo globalizado que temos hoje. E aqui nós vamos ter também as divisões das redes urbanas do nosso país, tá, gente? Isso vai facilitar justamente a questão que sempre é a tecla batida aqui no nosso país, que é a questão da indústria, né? Nós não temos uma indústria tão desenvolvida aqui no nosso país hoje, justamente pelo nosso passado, né? Como nós somos colonizados pela coroa portuguesa, ela impedia o surgimento de indústria aqui no Brasil, né? A industrialização do nosso país durante uma grande quantidade de tempo, né? Então nós já começamos isso atrasado, né? Porém, com a abolição da escravatura e como já citei anteriormente, você vai ter mão de obra com salário aqui no nosso país, né? Você vai começar a ter um desenvolvimento da economia. Então você precisa produzir em larga escala ali para você conseguir atender essa demanda, né? A coroa portuguesa impedia que o Brasil comercializasse seus produtos diretamente com outros países, né? O que dificultou também a nossa indústria no início, né? O surgimento dela, na verdade. E aí, com o surgimento da nossa indústria e o desenvolvimento, o Brasil começou em larga escala, a produzir uma indústria, né? A criar a sua indústria, principalmente no governo do JK, na década de 50, né? Que é o Juscelino Kubitschek, que foi onde foi criada Brasília, né?
E justamente para se desenvolver uma indústria, para se desenvolver o nosso comércio, precisava-se de estradas, né? Precisava-se industrializar o Brasil, criar a nossa indústria, criar fábricas, trazer empresas para o Brasil, né, com tecnologia de fora. Afinal, o Brasil ainda era muito atrasado em relação a outros países da Europa ou até mesmo os Estados Unidos, que tinham seus grandes polos industriais. Nessa época, a China ainda não era uma grande fornecedora de produtos como ela é hoje, né? Então, o governo Juscelino Kubitschek deu bastante ênfase nisso, na industrialização do Brasil, né? Justamente com bastante ênfase no comércio local, né? E também, só que em bem menos escala, na comercialização para o exterior, né? E uma grande vertente que nós tivemos aqui no Brasil foi justamente a criação de empresas, você importar empresas, né? Você trazer empresas do exterior de automóveis, né? Justamente porque você estava se criando estradas no Brasil, então você tinha por onde andar com o seu carro, né? E também isso vai trazer o setor de autopeças, né? Você vai ter também indústrias de fabricação de peças aqui no nosso país, né? E isso, grande parte na década de 60, você criou ali no estado de São Paulo o ABCD Paulista, tá, gente? Que é justamente um setor de cidades que você vai ter os operários, né? Você vai ter as fábricas e os seus operários justamente nesse setor de automóveis. É claro que hoje em dia ele já perdeu, no Brasil atual, ele já perdeu bastante da sua força, né? O ABCD Paulista, mas ainda tem uma certa quantidade grande de fábricas de automóveis nesse período, nesse local de São Paulo, né? Outra criação também que nós tivemos um pouco mais tarde foi a criação da Zona Franca de Manaus, muito focada na indústria dos eletrônicos, né? Que é justamente para integrar mais o Brasil no seu território, né? Integrar a nossa parte da Zona Norte, né? Do país ao restante, para justamente você ter você enxertar dinheiro na economia do país e na nossa economia aqui do norte, né? Que era muito isolada e também até ajuda o nosso meio ambiente, né? Porque as pessoas vão deixar de estar prejudicando o meio ambiente para justamente trabalhar nas fábricas, né? Você vai ter uma renda ali e você não vai querer sair do perímetro urbano. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima.